Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber esse convite tão especial para abrir as comemorações de 95 anos desta casa, deste grande foco de luz neste local. É a primeira vez que estamos vindo nessa casa e sentimos a vibração tão gostosa, tão envolvente, que essa casa nos recebe e nos acolhe. Trabalhadores de Jesus. Tem nome mais especial? Não tem, né? Então, que a gente possa contribuir um pouquinho com esse trabalho dessa família tão linda que se põe a servir a Jesus e a todos aqueles que aqui adentram, junto dessa espiritualidade amorosa. E que nesse dia, que a gente comemora também a Páscoa, que nós possamos aproveitar esses fluidos para iniciar uma vivência constante da Páscoa junto de Jesus. A vivência da renovação diária. Porque o que vem trazendo esse livro que fala sobre reconstruir emoções é também sobre uma renovação íntima, né? Que nós precisamos fazer dentro desse movimento diário. Isso assim a gente consegue realmente a paz, consegue ser feliz. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, eu sou assim mesmo. E alguém diz assim, olha, mas não é assim. Não é assim que se faz isso, não é assim que se faz aquilo. Precisa mudar a maneira de fazer, de ser. E a pessoa diz assim, a vida inteira eu fiz assim. Por que eu tenho que mudar agora? E aí aparece alguém que já estudou, já aprendeu aquilo e descobriu uma outra maneira de fazer muito mais eficiente e diz assim, porque esse jeito que você está fazendo é um jeito errado. Então você fez a vida inteira assim e fez errado. Agora tem esse jeito certo de fazer, que é muito mais eficiente. E a pessoa diz assim, não, a vida inteira eu fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, por que eu vou mudar? E a pessoa tem uma resistência em mudar que nós. Simplesmente porque nós nascemos para mudar. Nós nascemos para ser assim e assim permanecer a vida inteira. O nosso nascimento é para marcar a mudança da nossa vida, as nossas mudanças constantes, a nossa mudança diária para ser diferente do que nós fomos na outra encarnação. Porque senão, por que a gente vai encarnar outra vez? Para ser igual a outra já não deu certo. Olha como a gente está aqui, né? Então, vamos fazer tudo diferente.
Desculpa. Esse livro, Reconstruindo Emoções, que veio pelo espírito da doutora Anísia da Silveira, foi o primeiro livro que eu psicografei. Antes mesmo desse livro, eu já psicografava há muitos anos, mas sempre mensagens, orientações, inúmeras psicografias no tratamento espiritual, psicografias de famílias, parentes, enfim, né? Mas livro, esse foi o primeiro. E muitas pessoas têm curiosidade de saber, né? Como é que aconteceu, como é que foi que esse livro chegou. Então a gente vai contar, assim, um pouquinho de como chegou esse livro. Dessas mensagens que nós recebemos psicografia de vários espíritos, amigos, de tanto pedirem, nós fizemos um CD, aliás, que tem aqui, junto com a Iracema, a livraria, que chama-se Carinhos da Alma, que é um CD que nós gravamos em voz e que vem trazendo, assim, um alavanco na vida da gente, vem trazendo uma posição de se colocar em pé e buscar reforçar, fortalecer o nosso dia a dia, buscar mudança, realmente tirar a gente da zona de conforto, do marasmo, da depressão, de ficar naquele fundo parado e realmente caminhar cheio de energia. Então, depois de uns 2 anos, que veio esse livro. E há uns 2 anos atrás, nós recebemos alguns espíritos que vieram nos dizer que nós iríamos psicografar um livro. E nós nunca recusamos um trabalho espiritual, nenhuma tarefa. Então nós aceitamos e mantivemos a boca calada durante os 2 anos, esperando que eles esquecessem, é lógico, né? Mas ninguém esqueceu. E aí, quando foi no comecinho do ano passado, eles nos procuraram novamente, dizendo que esse trabalho iria começar. Então, nós nos colocamos à disposição. E aí começaram a nos acordar 3:50 da manhã. Quando a gente fala 3:50, parece que já é mais tarde. Mas se a gente falar 3:50, parece que é mais cedo ainda, né? Eu estava pensando nisso ontem. Eu falei, gente, né? Pois é exatamente isso. E todos os dias, não tinha sábado, domingo, feriado, eu podia estar viajando em qualquer local, eu podia estar no hotel em qualquer local, o horário era o mesmo. E sempre que eu era acordada, eu já pegava o telefone para ver a hora, porque eu tinha esperança que eles estivessem errado, né? O horário, alguém perdeu a hora. Não, ninguém perdia a hora. E eu acordava assim, elétrica. Eu não acordava naquela preguicinha, sabe, da gente falar, ai, que vontade de dormir mais um pouquinho, vontade de rolar na cama. Não. Eu acordava elétrica, pilhada, cheia de gás, mesmo que eu quisesse falar, vou ficar mais um pouquinho na cama, eu não conseguiria, né? Porque eu já estava agitada. Aí eu levantava e esses 10 minutinhos tinham motivo de ser. Eram os 10 minutos para mim. Então era o momento que eu tinha para beber uma água, fazer uma higiene, qualquer coisa assim. Sentava lá no aposento ao lado e iniciava o trabalho.
Eram vários espíritos que estavam ali presentes, sempre conversando conosco. Eu via todos eles, conversava, alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia, e não me atrevia a perguntar o nome de nenhum deles, porque eu já levei muito fora de espírito, sabe? E é muito chato. Então, eu não perguntava o nome. Se ele quer dizer, ele disse, ele não quer, paciência. E aí, quando chegava o momento de iniciar a psicografia, após algumas conversas, eu ia entrando num torpor, e aí a psicografia começava. Eu não sabia quem é que estava psicografando, mas eu me lembrava que quando eu me reclinava para começar a psicografar, eu via sempre embaixo, assim, um palmo para baixo do joelho, um par de sapatinhos de mulher. E um palmo para cima não tinha mais nada. Então, o pezinho lá, o sapatinho, eu conhecia. Mais nada. E quando eu estava sempre conversando com eles, que eles andavam por ali, conversavam, falavam, eu perguntava, me orientavam sobre inúmeros assuntos, eu nunca me atentei em olhar os pés deles, né? Estava sempre com atenção no que eu estava aprendendo. E quando foi do segundo para o terceiro capítulo, quase terceiro capítulo, uma senhora que fazia parte daquela equipe, ela entra e vem na minha direção se posicionar para falar comigo, toda elegante, arrumadinha, né, com um taierzinho assim, muito bem posta. Ela é magrinha, pequenininha, miudinha, baixinha, toda delicadinha, fala baixa e o cabelinho virado assim para dentro. Isso que me chamou a atenção, porque parecia duas bananas no cabelo dela. Isso lembrava uma foto da minha mãe, quando minha mãe era jovem, a única que ela tinha. Porque olhar foto de mãe é esquisito quando a mãe é jovem, né? A gente olha aquilo, falava, mãe, mas você andava assim? Né? E a mãe achava que estava toda elegante. Claro, nossa, você achava linda. A gente fala, meu Deus. E hoje, quando os filhos olham a nossa, fazem a mesma coisa. Mãe, mas você saía assim? Eu falo, claro, filha, era o máximo. E, nossa, mãe, não mostra essa foto para ninguém, não. Né? Então, é mais ou menos isso. E aí, me chamou a atenção, fiquei olhando para ela, e ela chegou e disse assim, Iraci, nós vamos agora passar mais tempo juntas ainda, para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, porque você precisa entender melhor o conteúdo do que esse trabalho está se apresentando. Eu falei, trabalho que está sendo feito. Falei, deve ser o livro. Conteúdo que está se apresentando. Falei, deve ser. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar o sapatinho, porque era a única coisa que eu conhecia quando eu me reclinava. Aí eu, primeira coisa, abaixei para olhar embaixo da mesa, né? Para minha surpresa e decepção definitiva, sabe aquele momento que a gente perde de manter a boca calada? Que a gente não devia ter aberto a boca de jeito nenhum. Eu perdi esse momento. Eu abaixei, olhei e, para minha surpresa, um palmo para baixo do joelho não tinha nada. Nada, estava flutuante. E a hora que eu levanto o rosto para olhar para ela, ela estava com um olhar fixo nos meus olhos, e eu fiquei tão sem graça. E ela viu meu olhar de decepção, minha cara de né? E em vez de ficar de boca calada, a gente sempre fala uma besteira, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, como a senhora é bonita. Se falar para alguém que está flutuando na sua frente, tipo assim, você não sabe o que falar,
né? Aí ela deu aquele sorriso meio amarelo, tipo assim, devia ter ficado quieta. Aí ela fala assim, isso que você vê agora não é o presente. Eu não entendi, mas resolvi não perguntar nada, né? Aí eu só falei, eu não entendi muito esse negócio de isso que a gente vai trabalhar junto, para eu entender melhor o quê? Ela falou, eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos trabalhar dentro da psiquiatria, da psicologia e da saúde emocional. Falei, então já entendi. Porque é exatamente esses capítulos que ela escreveu que está vindo. Falei, então já entendi. E eram capítulos difíceis, porque dentro do meu entendimento, não era uma coisa do dia a dia. Né? Tinham partes técnicas do lado médico, psiquiátrico, do lado da psicologia. Então, eu precisava de alguém com maior capacidade para revisar. Tanto que passei esse livro nas mãos de 2 médicos. Um foi o Dr. Sérgio Lopes, que ele é psiquiatra lá de Pelotas, presidente da AME, e o outro foi o Dr. Luiz Mário Duarte, que é psiquiatra e neurologista do Rio mesmo, e eles fizeram a revisão do livro inteiro como psiquiatras. E eles não tiveram uma única vírgula a alterar no livro. E ainda disseram que está dentro da linguagem médica atual, tudo que ela escreveu dentro da medicina moderna e também a revisão que foi feita pelas pessoas que fizeram a revisão da edição de tudo, que está dentro da língua portuguesa, com todas as mudanças feitas na atualidade. Ninguém teve que mexer. Então, isso surpreendeu a gente bastante. E nós fomos escrevendo isso. Durante esse tempo, que ela falou que a gente estaria mais tempo juntas, ela me levou a vários lugares para ver as situações. Então, às vezes, ela vinha, escrevia parte, ou capítulo, ou pedaço do capítulo, e às vezes que ela dava o nome no final, às vezes ela dava o nome antes e ia escrevendo. E ela me levou, por exemplo, na casa de um casal que eram idosos, aposentados, e que tinham um filho que chamavam, ela dá um nome no livro, eu nunca tinha ouvido falar, de adolescente. Esse rapaz tinha em torno de uns 45 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, e os pais viviam com ele, sustentando ele. Viviam como numa prisão sem grades, porque ele sustentava o filho. O filho vivia dentro do conforto, dentro do quarto dele, e tinha televisão, jogos, computador, telefone celular moderno, tinha tudo o que ele queria. Então, estava beleza. E falava para a mãe, eu quero comer isso de almoço. Mas, filho, não quero nem saber, eu quero comer isso. Acabou. Mas eu preciso fazer como? Vai lá e compra. Se vira. Com o carro na porta, ele podia sair, utilizar para as noitadas dele, para ter vida, e do mais ele ficava na mordomia dentro da casa dele. Os pais tinham que sustentá-lo com as suas mordomias, somente com a aposentadoria. Então ele resolvia trocar a televisão, porque essa televisão não está boa aqui. Troca. Mas são os pais que pagam. Troco isso. E aquilo foi uma coisa que foi muito forte para mim. Porque eu via esses pais
completamente amedrontados vivendo com ele. Eles tinham medo de se expressar, de chamar atenção ou de falar qualquer coisa que contrariasse o filho. Você via que eles estremeciam, né? Não, a gente vai comprar, não sei o quê. Porque ele tratava os pais com berros. E aquilo mexeu muito, foi muito forte para mim. Sabe aquele filho muito inteligente, capacitado? Pois é, era assim. Ele ia trabalhar e chegava em casa se queixando, porque naquele emprego ele era tão inteligente, que quando o chefe dele falava com ele não acreditava em tanta ignorância. Então, ele descia a boca no chefe. O que é isso? Ele não sabe por quê, mas o chefe não aguentava trabalhar com uma pessoa tão inteligente, feito ele, e mandava ele embora. Imagina, eu perdi o emprego porque eu sei mais que ele. O que é isso? Aí ele arrumava um outro emprego, onde ele contestava algumas coisas, batia a boca com o patrão, porque o patrão, afinal de contas, não sabe orientar. Pô, tem que entender a capacidade dele, ele tem muito mais capacidade que o próprio patrão. Então, quando ele se posiciona, o patrão não aceita isso e manda ele embora. No outro emprego, os colegas de trabalho têm tanta inveja da inteligência dele, como ele sabe ensinar todo mundo e puxar o tapete de todo mundo, porque ele sabe que ele é melhor que os outros, que perde o emprego. E quando ele vai procurar outro emprego, para ganhar aquilo, não, um salário desse, eu sou muito melhor que isso. Para ganhar isso, não, eu fico na minha casa. E então ele fica na casa de Bom Vivant. E os pais vivendo nessa prisão sem grade. E assim, ela me levou em vários locais, como na educação de um filho, de 2 crianças, por exemplo, que a gente vê hoje em dia que os pais buscam muito ser amigos dos filhos, menos pais e educadores. E ela me levou numa casa, num local, pelo sotaque, o jeito deles falarem era no sul. E aí, chega uma criança, primeiro, eram 2 meninos, 2 irmãos, chega uma criança para o pai e fala assim, esse tinha 4 anos, ele fala, pai, eu quero ir no shopping agora. O pai fala, filho, agora eu não posso te levar. Pai, eu quero ir no shopping agora. Filho, papai não pode levar agora, só de tarde. Aí vem o outro de 6 anos, põe a mão na cintura e fala, eu também quero ir. E aí, o pequeno novamente fala, pai, eu quero ir no shopping agora, já falei. Aí ele abaixa para falar para o filho, explicar para o filho, né? Que ele não podia ir àquela hora. E quando ele se abaixa para explicar para o filho, falou, filho, olha, o pequeno diz, eu já falei que quero ir no shopping agora. E vira a mão e acerta. Um senhor tapa no rosto do pai. Quando eu vi aquilo, falei, bom, o pai vai tomar uma atitude, né? É o mínimo que a gente espera. E eu fiquei olhando aquela cena já ao lado da Nise, e o pai toma uma atitude. Vira e fala assim, calma, filho, não fica nervoso, papai vai levar já. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Falei, deixa essa criança passar 1 semana comigo só. Só 1 semana, depois eu devolvo para o pai. Eu não sei se para ela vai ser bom, mas para mim vai ser ótimo. Porque não tem educação, não educa. Onde está a educação? Quer dizer, a criança domina e assim ela vai mostrando inúmeras situações e falando. Então, isso
que ela levava para me entender, para eu entender dentro do que ela trazia. Dentro do que ela trazia no livro. Esse livro foi feito, o prefácio dele, por Joana de Ângeles. Porque, de início, eu não queria publicar esse livro. Divaldo Franco, amigo da nossa casa, amigo de muitas encarnações aí com a gente. Quando nós falamos com ele dessa psicografia, ele falou que deveríamos continuar, que deveria ser feita, porque era a única parte que faltava para concluir o nosso trabalho dentro da área da mediunidade. E quando a gente ficou sabendo que ela se identificou, que era a Nise, eu não sabia quem era, não fazia a menor ideia, e que a gente comentou dentro do núcleo, assim, super fechado, íntimo, da direção da casa, e que tinham pessoas ali que sabiam quem a Nise era, tanto que tinha médica na direção da casa, psicólogos, enfim. Que era uma pessoa muito conhecida, renomada. Então, eu fiquei incomodada com isso e pedi que ninguém me contasse sobre ela nem a vida dela. Divaldo veio na nossa casa e eu falei para ele que eu queria colocar um pseudônimo para ela. Aí Divaldo disse que não, eu não poderia. Que, como todo médium, a gente tem que ser direto e transcrever tudo o que o espírito falar. Então, que eu perguntasse a ela se ela iria assinar o livro. Então, eu fui perguntar, na madrugada seguinte, se ela ia assinar o livro. E ela, com todas as letras, disse: mas é claro que eu vou assinar o livro. Volta eu e fala para o Divaldo. Falei: Dia, ela falou que vai assinar o livro. Ele falou: ótimo! Então, perfeito, ela vai assinar o livro. Falei: então, quero pôr um pseudônimo para mim. Aí ele falou: de jeito nenhum, você vai assinar o livro. E eu: não vou. E ficamos batendo o pé. E aí ele viajou para a Itália, Palermo. Aí lá veio Joana de Ângeles e disse a ele: nós vamos prefaciar o livro da nossa menina. Coisa de 7 minutos ele fez o prefácio. Joana prefaciou por ele, né, mediunicamente, e ele mandou o prefácio para a gente. E aí, quando a gente viu, eu falei: bom, agora a ordem está vindo cada vez mais alta, né? Então, melhor soltar o livro. Então, nós publicamos. E é assim que Nise aparece até hoje para a gente, nos acompanha em todos os trabalhos, sempre muito presente, orientando, e muitas vezes orientando pessoas que vêm falar com a gente, nos passando ali algumas mensagens de orientações. E quando ela disse que o que você vê agora não é o presente, é porque não tinha sido assim que ela desencarnou. E eu pensava que era, eu não sabia. Que ela desencarnou bem idosa. E eu pensava que era assim, eu não sabia. Então ela falou que o que eu via aquela hora não era aquela realidade, mas o jeito que ela se apresentava para mim. E assim foi. Esse livro foi apresentado, foi feita a apresentação pelo Luiz Mário Duarte e Sérgio Lopes. E aí, Luiz Mário coloca assim: esse livro não deixa de ser uma obra de arte, uma imagem do inconsciente. Iraci foi a tela e as tintas. A doutora Nise, a pintora, e suas palavras, o pincel que desenhou as letras. Doutora Nise, ela foi aluna de Carl Gustav Jung. Ela foi a primeira mulher no nosso país em se formar em medicina.
no meio de uma turma de 157 homens, lá na Bahia. Imagina só, uma mulher baixinha, pequenininha, miudinha, né? Com a valentia toda dela, falando toda baixinho, devagar. E ela enfrentou um batalhão de homens. Porque ela se formou, veio para o Rio de Janeiro, e aí ela foi para hospital psiquiátrico, onde os médicos, seus colegas, foram ensinar a ela como os doentes eram tratados. E quando eles traziam os pacientes ali na maca, porque eles eram tratados a choque elétrico, camisa de força, e era feito lobotomia, que fazia aquele furo que eles faziam aqui, a pessoa perdia completamente a memória. Era uma violência total, porque essas pessoas que tinham transtornos mentais, eles eram excluídos completamente da sociedade, tratados como um animal nos hospitais psiquiátricos e lá abandonados. Então, ela não aceitava isso. Quando o médico, seus colegas ali, mostravam o que era o choque, apertando o botão, e eles tomando aquele choque, saindo de lá completamente desmemoriados, ela vendo o tamanho da violência, ela estava inconformada. Quando chegou a vez dela, ele falou: agora é sua vez, doutora. E ela olhou aquilo, e ele falou: aperte o botão. E a nossa baixinha valente disse assim: eu não vou apertar esse botão. Eu me recuso a tratar os transtornos mentais com violência. Porque eu não acredito que uma pessoa que está com transtorno mental possa ser curada com violência desse porte. E sem amor. A pessoa só pode ser curada com amor e arte. E eu vou provar isso. E ela provou isso. Ela pôs as suas telas para todos aqueles pacientes que ela chamava de clientes, porque ela respeitava eles, e eles começaram a pintar as telas. E ela notou que eles pintavam todos em forma de círculo. E ela não entendia porque todos os pacientes faziam aquelas formas de círculo. Ela pegou aquilo e mandou para Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicólogo na Suíça, e ele, ao estudar essas telas, ele responde a ela assim: essas telas são mandalas, que foi o nome que ele deu. E você olhando essas telas, através desses desenhos nessas telas, você consegue detectar exatamente qual é o conflito, qual é a dor, qual é a doença, qual é o desespero que o paciente tem. Porque nessa tela ele está transferindo a doença e a dor, e contando exatamente o que ele tem. Você aprende a ler essa tela e você cura os pacientes. E foi exatamente o que ela fez. Ela estudou com Carl Gustav Jung, passou mais de um ano na Suíça estudando com ele, e ela foi a precursora da psicologia junguiana no nosso país. Ela trouxe a psicologia de Jung para cá, o que nós vemos até hoje. Ela é pessoa muito especial, é encantadora. Eu posso falar dela de hoje, do que nós conversamos, da nossa amizade, do tremendo carinho, do que a conheço de hoje. De antes não, porque ainda não tive tempo de ver as coisas. Agora foi por falta de tempo. E
Joana de Ângeles, no prefácio, ela diz logo assim: o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar. E certamente, porque nós temos a certeza que nós temos total controle sobre o nosso emocional. Será que a gente controla o nosso emocional? Mas de jeito nenhum. Não tem como. Basta sair de carro ali na rua e levar uma fechadinha. A primeira coisa que acontece é ficar trêmulo, com as pernas mole, e mandar o outro que te fechou amorosamente para a Austrália com passagem só de ida. Vai, meu filho, né? Então, e a gente faz isso. Dá aquela raivinha na hora. Nós somos assim. Depois acalma. Mas é o que nós sentimos. Nós não temos o controle. Basta alguém da família vir falar alguma coisa que nos contraria, que nos enfrenta, que nos bate ali de frente, que nos traz o desgosto, que a gente já se altera, porque a gente não controla. Então, isso é uma prova que nós temos controle nenhum emocional. A dor emocional, doutora Anise diz assim, que o indivíduo interpreta a dor normalmente como de origem física, mas é necessário compreender que a dor, mesmo quando física, ela é proveniente da alma. Quer ver? Uma pessoa que de repente está com uma dor na coluna insuportável. E ela começa com aquela dor travando, ai, não sei o quê, e encontra com a gente e a coluninha dela está fazendo assim. O que está acontecendo? Qual é a sobrecarga dela? O que ela está carregando em excesso que está fazendo isso? Ela não pensa. Ela pensa que ela está com dor na coluna, ou então que ela deu um mau jeito, pegou alguma coisa torta e... Pois é. Aí você encontra com a pessoa diz, nossa, eu estou com uma dor na coluna horrível, acho que eu estou com um problema no ciático. Vou procurar um médico essa semana. Passa um mês, você encontra com a pessoa e pergunta, e aí, como é que está a sua coluna? Minha coluna? Nossa, isso é coisa antiga. Eu estou com um problema no estômago, menina. Isso aqui está queimando, que nossa. Eu devo estar com uma gastrite, uma úlcera, sei lá o que. Ai, eu vou no médico. Não posso comer nada. 3 meses depois, você encontra com a pessoa aí. E aí, o que você tem no estômago? O que você tinha? Foi no médico? Nossa, nem lembrava mais disso. Eu estou com um problema aqui no rim. Gente, o meu rim está todo ferrado. Aí alguém da sua família vem falar assim, olha só, tu está estragado, né? Cada hora num lugar alguma coisa. Aí você fala, olha, estão achando que eu estou mentindo, porque cada hora eu falo que eu estou com uma dor em algum lugar e a pessoa não está acreditando mais que eu estou doente. Eu estou doente. Vai ao médico, faz todos os exames, chega em casa e a família, e aí? E a pessoa vem com aquele olharzinho fulminante, bota a mão na cintura e fala assim, você acredita que o médico disse que meus exames estão todos normais? A pessoa fica revoltada. E fica uma onça ali, porque ela queria ter uma doença para poder falar, olha, eu tenho isso, eu estou doente. Ela queria, de qualquer jeito, ter uma doença. E ainda fala assim, esse médico não presta para nada. Eu vou procurar outro especialista. Porque esse daí, imagina falar que eu não tenho nada com tudo que eu tenho. Em vez da pessoa ficar feliz que os exames deram normais, que o médico falou que a pessoa não tem nada, e que ela vai parar para refletir que se ela tivesse alguma coisa
em algum órgão no corpo, talvez fosse muito mais difícil tratar, e ela não sabe a extensão que aquilo poderia ter, ela faz o quê? Vai buscar onde está refletindo aquilo. O que é reflexo daquilo? Dá voz à sua dor, dá voz à sua doença. O que isso está querendo dizer para mim? Dá voz ao seu estômago. Por que essa queimação? O que eu estou sendo obrigada a engolir? O que eu estou engolindo que está me queimando todo e que aquilo eu não quero digerir? Vamos lá. O que eu estou ouvindo de quem? E que eu não pude botar para fora, e que eu não pude conversar, não pude resolver. Tem que dar voz à doença. Por que isso acontece? Porque são doenças emocionais da alma. Tudo que nós passamos diariamente, todas as insatisfações, tristezas, perdas, angústias, dores de rejeição a uma situação, a uma conversa, coisas que a gente não pode muitas vezes responder, que a gente tem que engolir, calar. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou ficar quieto para o bem da família. Aí eu pergunto, que bem da família? Se você é o primeiro que está se ferrando aí, ó. Vamos ver. Tudo isso vai somatizando na alma. E chega um momento que a alma está sobrecarregada de emoções negativas e chega um momento que ela vai escoar isso, porque ela já ultrapassou o limite. E o momento que ela vai desopilar isso no corpo, o órgão que estiver em maior estado de fragilidade é o que vai ser o receptor dessas energias. Então, se no momento eu tiver com o meu órgão de fragilidade no meu estômago, porque eu não comi coisas boas, não estou me alimentando mal, estou comendo muita gordura, alguma coisa não está legal, eu vou receber ali. E aquilo vai me dar uma queimação, vai dar isso. Eu vou ao médico, eu vou tomar medicação que vai cortar o meu sintoma, mas não vai curar o que está produzindo isso. Continua lá. Aí vai desopilar em outro local que estiver em estado de fragilidade naquele momento. Então a gente tem todas essas doenças. Então a gente tem que tratar o quê? O emocional, o psicológico. Tem que entender esse lado. Egoísmo. A gente vai passar bem rápido nesse, porque ninguém aqui é egoísta. A Nise diz que o narcisismo é a solidão, e a solidão levam a desencadear quadros depressivos. Olha só. Em razão disso, o indivíduo recolhe-se ao seu mundo íntimo a fim de proteger-se, em consequência de considerar-se perseguido, porquanto não percebe que a falha está em si mesmo e não no outro. Alguém já viu algum egoísta ser culpado de qualquer coisa? Errar? Algum egoísta erra? De jeito nenhum. Nenhum egoísta erra. Porque se você chegar para ele e falar assim, olha o que você fez. Cara, você errou nisso aqui, ó. Ele vai falar, não, eu não errei. Mas você errou, olha o que você fez. Não, errei não. Fulano que fez isso, que provocou tal coisa que quando eu fui fazer deu errado. Foi fulano que errou, eu não errei. Eu fiz certo. Mas o fulano, sempre alguém provocou alguma coisa que causou o erro dele, mas ele não é culpado. Alguém aqui tem ansiedade?
Eu estou achando o povo aqui muito silencioso. Eu acho que eu vou mudar para cá. Tem pouca ansiedade aqui. Vi só umas 2, 3, ó. Pois é. Nise diz assim: é natural até certo ponto o ser humano sentir alguma ansiedade em momentos específicos como mecanismo de defesa ao desafio do cotidiano. Ponto. E aí? Passou disso, danou-se. É a parte que pega. Por quê? A pessoa ansiosa, ela não consegue vivenciar o presente. Começa por aí. A pessoa ansiosa, ela fica mordendo a unha, comendo unha. Se alguém chama atenção, ela não está comendo unha, ela está tirando uma pelinha. Né? Tá tirando, é só uma pelinha aqui. Ó. É aquela pessoa que cruza a perna e fica fazendo assim, ó, balançando. Aí alguém fala assim, mas para de chacoalhar essa perna. Fica batendo o pé. Para de bater esse pé. A pessoa não consegue parar. A pessoa come, 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 come. Ela tem compulsão por comer. Mas não é que ela sinta fome. Ela sente necessidade de comer alguma coisa, impulsionado pela ansiedade. Então, já passou a hora do almoço, do jantar, ela come bem pouquinho na hora do almoço e jantar, porque ela sempre faz dieta. Mas nesse meio tempo, a ansiedade, né? Então ela vai na geladeira, abre a geladeira. Ai, o que eu vou comer? Preciso comer alguma coisa. Com uma vontade de comer uma coisinha, abre lá e... Ai, não tem nada que eu quero. É claro, nem ela sabe o que ela quer, porque na verdade ela não quer nada, ela só está ansiosa. Aí ela fala, ai, pega isso aqui mesmo, um pedacinho disso. Fecha lá, vai lá, come. Daqui a pouquinho, ai, vai dar outra voltinha. Vai lá e... O que eu vou comer? Ai, não sei, não tem nada. Claro, ela já sabe tudo o que tem lá dentro. Ela já sabe que tudo que tem lá, ela não quer, porque ela não sabe o que ela quer. E aí ela pega outra coisinha. E assim ela vai na outra coisinha, na outra coisinha. Comeu o dia inteiro. Não encontrou nada que ela queria por causa da ansiedade que está impulsionando. Chega à noite, ela vai jantar, ela come aquele pouquinho de nada. E depois ela fala assim, gente, eu não sei como eu engordo. Eu faço dieta. Vocês veem como eu como um pouquinho? Vocês não olham? Vocês veem meu prato, meu almoço, meu jantar é desse tamanhinho. Eu não sei como que eu engordo. Eu já não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Porque eu engordo. O problema não é o engordar. Engordar, quando a gente fala que é psicológico, a pessoa não pensa. Por quê? Porque é ansiedade. A pessoa não consegue controlar. A pessoa ansiosa, ela resolve fazer uma viagem. Ela quer sempre pensar em alguma coisa lá na frente. Ela resolve fazer a viagem, ela vai lá na internet, ela pesquisa, pesquisa, pesquisa e convida também amigos. Ai, vamos fazer uma viagem, vamos para a Itália, vamos não sei para onde, vamos... Ai, então pesquisa, põe pilha em todo mundo resolve ir. Né? Vamos. Os outros já compraram as passagens, mas ela está pesquisando. Aí ela já cansou tanto de pesquisar, já perdeu a graça, aí ela não vai mais. Ela fala, ai gente, não vou mais. Eu vou fazer um curso que surgiu agora de cristais. O pessoal fala, curso de cristais? Nossa, isso é o máximo, vamos comigo, você vai amar. E cada hora ela está inventando uma coisa nova. Ela não conclui nada do que ela começa. Ela começa as coisas e larga pela metade. Começa as coisas, larga pela metade. E ela mesma fala assim, ai, eu não sei, eu gosto sempre de coisa nova, sabe? Eu começo as coisas, mas nunca termino. Isso é ansiedade. A gente nunca deve largar uma porta aberta para começar outra, para abrir outra porta.
Porque aquela porta a gente nunca vai terminar o que começou, portanto a gente nunca vai fechar. E a gente vai largando um rastro enorme na vida de porta aberta e uma insatisfação imensa, uma frustração imensa, porque a gente se sente fracassado, incapaz, porque a gente não conseguiu fazer as coisas na vida, não conseguiu sucesso, não conseguiu realização. E a pessoa entra em depressão, rapidamente, em síndrome do pânico. Por quê? Porque o tempo inteiro ela quer viver o futuro. Esse futuro nunca chega, porque o presente que ela está vivendo, ela esquece que já foi o futuro. E ela nunca resolveu, nunca concluiu. Então ela nunca observa, nunca percebe o que ela está passando, porque ela está na ânsia de construir, fazer alguma coisa lá diferente para ela fazer, porque o que ela vive agora não interessa, não presta. Então o ansioso, ele sofre muito. E tem várias técnicas para aprender a trabalhar a ansiedade. Alguém conhece alguém de personalidade controladora? Gente, eu vou mudar para Cabo Frio. Esse povo aqui é bem controlado, né? Fala sério, é um povo assim, pianinho, não tem ansiedade, não tem problema de controle da vida de ninguém, nada. Amor, vamos mudar para cá? Quem sabe a gente melhora. Olha só, a Nise diz, acho que o primeiro ouvido é o meu mesmo. Por isso que eu estou fazendo tanta palestra sobre esse livro. Caramba! Olha só, ela diz assim, ensejando manter o efeito da sensação de bem-estar que a segurança produz, o indivíduo controlador passa a sentir medo constante do futuro. E assim passará a dedicar maior parte do seu tempo em tentar controlar a vida das pessoas e tudo à sua volta. Identificaram alguém? Pois é. Pessoas controladoras. Vocês devem identificar algumas pessoas aí por fora, né? Mas contem para ela como é. O que acontece? A pessoa controladora, ela tem necessidade de controlar a vida de todo mundo. Dos filhos, dos irmãos, das irmãs, das noras, dos genros, do sogro, da sogra, da mãe, do pai, de todo mundo. E essa pessoa ainda fala assim, gente, eu não aguento. Tudo é comigo. Eu tenho que resolver problema da vida de todo mundo. Tudo cai nas minhas costas. Eu estou cansado, meu Deus. Olha só, minha sogra aconteceu não sei o quê. Eu tenho que ir lá resolver para ela. Eu tenho que pegar meu sogro, enfiar no carro e levar no médico, fazer exame, porque ninguém vai. É eu que tenho que fazer. Olha só, meu irmão está se separando lá, e eu já falei, a segunda mulher já. Onde que ele pensa que ele vai ficar fazendo filho para tudo quanto é lado? Eu vou lá dar um jeito nele. Vou. E a outra lá, que fez um monte de filho e agora falou que vai largar lá com o marido e pronto, vai embora. Como assim vai sobrar tudo nas minhas costas? Porque com certeza eu que vou ter que cuidar. Porque isso, porque aquilo. Ela arruma pelo em ovo, a pessoa arruma pelo em ovo em todo mundo. E ela fala que tudo cai sobre ela, que ela tem que cuidar de tudo. Vamos lá. Não é que ela tem que cuidar de tudo e tudo cai sobre ela. É ela que se mete na vida de todo mundo. Né? Ela não deixa cada um conduzir a sua vida. Porque, na realidade, esses problemas não são dela. Ela acha que tudo é problema dela. Não são. Quais são os seus problemas, minha filha, meu filho? Não, da fulana, ciclana, da minha sogra. Não. Esses problemas são deles. Eles que vão ter que resolver. Já estão grandes, vacinados, já desmamaram, olha só. Então, seu problema qual é? O seu pessoal. Não, eu só tenho, eu preciso cuidar dos meus filhos, levar para a escola e tal. Então, acabou.
cuide dos seus problemas. Simples assim. A pessoa controladora, ela tem que controlar todo mundo dentro da casa dela. Só que tem um detalhe. Toda pessoa controladora dentro de um lar tem que pensar que existe uma pessoa submissa vivendo com ela. Onde há uma pessoa controladora, há uma pessoa submissa. Por quê? Porque a pessoa submissa, ela vai sempre calar, dizendo que é em benefício da família. Ela vai dizer sempre assim: não, melhor eu ficar quieto ou quieta, porque assim a família vive em paz, está tudo bem, para salvar o casamento, para manter o casamento em paz. Espera aí, que paz do casamento? Que casamento é esse que um é casado sozinho? Porque se o outro é submisso... Espera aí. Se um tem que ficar engolindo, passando todos os desesperos, nervoso, e... que casamento é esse de fachada? Ninguém pode abrir a boca. Não, papai está chegando, ó. Não abre a boca. Ou então, mamãe está chegando, hoje ela está nervosa que nós. Vocês não abram a boca que ela já vai descer a boca em vocês. Todo mundo. Que casamento é esse? Não existe. Porque a pessoa que está sendo submisso ali, ela vai fazendo o quê? Ela vai se calando e armazenando tudo aquilo durante anos. Só que ninguém guarda todas essas insatisfações, essas dores, esse tudo para a vida inteira. Não dá, não pode. Ninguém nasceu para servir aos caprichos dos outros. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um tome conta da sua, para que todos sejam felizes iguais, e não para que a gente faça o outro feliz e a gente seja um eterno frustrado. Não. Então, vai chegar um momento que ou essa pessoa vai explodir e vai chegar uma hora que ela vai dar um grito, vai falar: chega, eu não me calo mais. Agora você cala a boca e senta aqui que você vai me ouvir. E o outro vai fazer: que isso? Nossa, o que será que aconteceu? Nossa, está desequilibrada. Oh, meu amor, você não está bem hoje, não. Você está precisando de um psicólogo, um psiquiatra. O que aconteceu com você? Você nunca foi assim. Agora está... Ai, quanto mais eu falo, mais ela grita comigo agora. Que isso? Está conhecendo uma pessoa que nunca conheceu. Porque está conhecendo o verdadeiro eu da pessoa saindo. E aí a coisa vai mudar de figura daquele momento para sempre, pode ter certeza. Ou a pessoa vai implodir. O que é isso? Tudo aquilo que ela tem armazenado vai desopilar para o corpo físico. Em doenças autoimunes, graves, em cânceres. Câncer vem, muitas vezes é tratado, e aí a pessoa acredita que pronto, resolveu, químio, não sei o quê, mas não sei o quê, pronto, acabou. Daqui um minutinho aparece uma reincidiva, depois outra, aqui e lá, e enquanto ela não se resolver emocionalmente, e não é vergonha para ninguém não, porque nós muitas vezes achamos que estamos fazendo bem para o outro e estamos estimulando o outro a virar mais animal ainda, a se comportar mais egoisticamente ainda. Porque nós que damos limite para o outro. Não é o outro que vem invadindo em cima da gente. Quando a gente começa qualquer relação, a gente tem que pôr o nosso limite ali. E ó, daqui para cá você não passa não. Opa! Olha só, não fala assim comigo não. Comigo não. Comigo tu fala direito e me respeita. Baixa a voz, fala mansinho, tá? Conversamos de igual para igual.
Se eu falar alguma coisa que você não gosta, você sobe no tamanco, então acho bom você descer do tamanco, porque senão eu vou pegar o tamanco e te dar uma tamancada. Vamos aprender a nos relacionar, né? A gente vai indo para o final aqui. Agressividade psicoemocional é a maior violência que tem dentro da nossa casa. A pessoa que sofre uma violência física, que alguém empurra, vai lá, bate a cabeça, faz um corte, dá ponto, curou. Foi lá, empurrou, bateu na parede, sei lá, caiu, quebrou um braço, engessou, seja lá o que for, curou. Todo mundo viu. A psicoemocional não. É aquela que é falada em 4 paredes e ninguém vê. Mas é a dor mais dilacerante que tem. Deixa marcas violentíssimas, cicatrizes profundas e que vai para outra encarnação ainda. A pessoa que utiliza da agressividade psicoemocional, ela sai com você, ela sorri para todas as outras pessoas, as pessoas acham aquela pessoa um encanto. Imagina que a sua esposa é assim, se você contar, ninguém acredita. Sua esposa não é assim. Imagina, ela é um doce, um amor. Ou então seu marido. Imagina, seu marido é um gentleman. Que isso, você falar isso dele? Uma pessoa, nossa, é super cavalheiro. Nossa, ajuda a gente. Pendura a escova de dente junto para ver, leva para casa. Né? Aí você vai ver com quem mora. Pois é, a pessoa debocha de você no meio de família, te utiliza para fazer piadas, para todos rirem de você, para te humilhar. E a família muitas vezes não está vendo isso. E a pessoa está sendo humilhada. Porque ele faz de propósito, a pessoa faz de propósito. Muitas vezes a pessoa humilha o outro, rebaixa o outro, porque inconscientemente é incompetente, tem uma super baixa autoestima, e para ele conseguir se sentir melhor, acima, humilha aquela pessoa. Só que está humilhando perante os outros. A cicatriz daquela pessoa, que é emocional, essa ninguém está vendo. E a mais grave. Mesma coisa, a fúria oculta. Muitas vezes tem um casal que dentro de casa aquela pessoa é um animal ou uma animal. Na frente dos outros é uma doçura. Mas tem hora que não segura. Com as pessoas é uma doçura, mas quando você está do lado, que está entre famílias, aí trata a pessoa com uma grossura, uma baixeza, uma violência. Cala a boca, não sei o quê. Tanto homem quanto mulher. E acontece o quê? A família está percebendo. E a pessoa que convive com essa pessoa bota panos quentes, disfarça, fica toda sem jeito, ou todo sem jeito, tipo assim, pô, eu esse cara macho, que nunca deixei ninguém falar nada assim comigo, na frente da minha mãe, minha mulher está falando assim comigo, pô. Aí fica que fica, ou então ao contrário, a esposa. Nossa, aí a mãe vem e fala assim, minha filha, você deixa seu marido te agredir assim, te tratar assim na frente dos outros? Aí a resposta, não, mãe, imagina, ele não faz isso nunca. Estava preocupado com alguma coisa lá fora, alguma coisa do trabalho e tal, mas isso foi só agora, um minutinho só, mas, nossa, ele me trata com tanto carinho, com tanto amor, faz tudo o que eu quero, tudo o que eu peço, foi só agora, não é assim não, me trata muito bem. Procura esconder, tampar o sol com uma peneira e, na verdade, não é nada daquilo. Vai chegar o dia que a pessoa vai correr um risco muito grande. E
Relacionamentos e dependência afetiva. Isso é grave, é sério. A gente está bem no finalzinho aqui. O excesso de proteção facultado pelos pais durante a infância, a adolescência, resulta em filhos mimados, melindrados, facilmente magoáveis, inseguros, e assim originado o apego emocional que vem culminar em adulto dependente no relacionamento do amor com a outra criatura. Alguém já viu alguma situação assim? Que o casal fala assim, um chama o outro assim de... mamãe, a mãe. Ou então a esposa chama o marido pai. Ô pai, vem cá. Ai, pai, não sei o que, pai. Olha só, marido é marido, esposa é esposa. Não é pai, não é mãe, seu. Não existe esse, né? Se o meu marido me chama de mãe, eu racho ele no meio. Para aprender que eu sou esposa. Eu não sou mãe dele. Eu não sou extensão daquela que amamentou, não. Se ele quer uma mãe, ele volta para a casa dele. Eu devolvo ele para a mãe dele, não tem problema. Vai viver com a mamãe. Mas não comigo, eu sou esposa. E comigo eu quero relacionamento de esposa. Da mesma forma, a esposa que chama ele de pai. Ele fala, para lá, olha só, eu sou teu marido. Eu não sou teu pai, não. Que complexo é esse de transferência que você está fazendo comigo? Então, nós temos que saber qual é esse complexo de transferência que a gente está fazendo. Aquele amor que a gente fala assim, olha, eu te amo tanto, 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 que o meu amor por você, na verdade, eu sou praticamente você. Opa! Se algum dia separar, está ferrado. Porque essa pessoa vai te perseguir a vida inteira. E vai querer acabar com a tua vida. Porque aquilo que ela acha é uma obsessão, é um ódio que vai se transformar. Isso não é amor. Isso não é amor. É uma dependência doentia. Ou então a pessoa vira e fala assim, ai meu amor, só você pode me fazer feliz. A minha felicidade está em suas mãos. Gente, não dê sua felicidade na mão de ninguém. Deus deu a felicidade para a gente, ela é nossa. Nossa. Não dou para ninguém, porque cada um tem a sua. Ela está dentro da gente, para a gente saber trabalhar ela. Então, quando a gente se une ao outro, nós compartilhamos a nossa felicidade e o nosso crescimento. Nós não damos a nossa para o outro e nem pegamos a do outro. Nós não dividimos um apartamento, nós não dividimos uma casa, vamos dividir um carro. Não. Se nós vamos morar juntos, nós resolvemos nos casar, nós vamos fazer o quê? Somar na nossa união. Nós vamos compartilhar, nós vamos construir um mundo juntos, crescer juntos, formar, sim, uma construção de amor, de relação saudável, sem invadir o espaço um do outro, respeitando o limite do outro, fazendo crescer essa união, sem querer controlar um ao outro, porque isso estraga a relação. O controlador é uma desgraça. Você começa a relação tudo bem, depois você liga para a pessoa faz o quê? Em vez de falar alô, ela fala o quê? Onde você está? O outro já fala assim, vou enfiar esse telefone no vaso sanitário qualquer hora, nunca mais vai conseguir falar comigo. E a pessoa pega a mente onde ela está, só para não dar o gostinho, só para vingancinha. E ainda fala assim, nunca vai saber onde eu estou. Então,
Isso não é relacionamento gostoso, saudável. É gostoso quando a pessoa fala assim: olha, eu sou sua. E não quando o outro vem falar assim: você é meu. Ninguém é de ninguém. Se ninguém é dono de ninguém, a pessoa que ama, ela pode falar para o outro: eu sou sua, mas enquanto eu achar que devo ser. Ponto. Então eu não vou tomar a vida do outro para mim e achar que o outro é todo meu. É diferente. Eu me dou e eu me retiro. Então, isso é um relacionamento saudável. E tudo isso, a gente vai somando o ressentimento, que é o veneno que nós temos, como também a culpa, que é outro veneno. Então, culpa não existe. Risquem essa palavra das suas vidas. Não existe culpa. Se alguém sente culpa de alguma coisa, é o momento agora de entender e riscar definitivamente. Quando nós temos um sentimento que fizemos alguma coisa que achamos que o outro se ofendeu conosco, ou que nós causamos alguma coisa que não foi boa para o outro, nós temos responsabilidade. Culpa, jamais. Vamos substituir essa palavra. A culpa significa que nós estamos condenados a ser castigados por toda a eternidade. E não é isso que diz o Evangelho, não é isso que diz Jesus, não é isso que eles nos ensinam. Eles ensinam que nós temos nova oportunidade para a reparação. E que nós não estamos condenados por toda a eternidade. Muito pelo contrário, que Ele sempre nos perdoa. Quem somos nós para nos culparmos? Se eles nos perdoam, então para lá. Então nós temos responsabilidade. Se eu fiz alguma coisa que eu acho que causou algum problema ao outro, que está me incomodando, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar a outra pessoa. Se eu tiver a oportunidade, e vou falar para outra pessoa: olha só, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei para você, eu tive pensando, e eu sei que não foi legal, não foi bom, achei que realmente te prejudicou, foi numa hora que eu realmente extrapolei, passei do limite, estava irritada, me desculpa, me perdoa, o que você quiser. Se a pessoa na hora disser que te desculpa, que te perdoa e falar, tá tudo bem, tudo ótimo, excelente, morreu ali. É claro que a pessoa não vai perdoar, desculpar naquele mesmo momento, porque isso leva um tempinho. Mas ela vai fazer e vai passar. Então, pronto. Se a pessoa te disser, não te perdoo, não te desculpo, nunca, você vai dizer para ela, tudo bem, é uma escolha sua, porque eu já fiz a minha parte, estou em paz comigo mesma, e a partir de agora, é um problema de você com a sua consciência, que um dia você vai ter que resolver. E você vai seguir a tua vida. É exatamente assim que nós aprendemos com Joana de Ângeles e com Nise da Silveira. Acabou. E se é uma pessoa que eu não tenho contato, eu não posso me aproximar, eu vou fazer uma prece, vou mentalizar a pessoa, vou pedir ao mentor, ao anjo da guarda, que faça com que ela sinta isso, vou pedir da mesma forma a desculpa, o perdão, seja lá o que for, e que eu esteja em paz com a minha consciência. E a caridade e o amor cobre uma multidão de pecados, está no maior ensinamento do próprio Evangelho de Jesus. E toda a caridade, todo o amor que eu praticar para com aquele que necessita, eu estou
redimindo, reparando qualquer responsabilidade dos erros que cometi. Ponto. Tira a culpa da sua vida. Tudo isso que eu falei leva à depressão. Interessante, né? Nos próximos 7 anos, a depressão será a maior causa de morte no mundo. Primeiro lugar de causa morte no mundo por suicídio. Então, observem as pessoas ao seu lado, idosos, filhos e jovens ainda. Observem, porque a quantidade de jovens que estão cometendo suicídio, o Brasil já está em segundo lugar. A gente vê jovens lindas, meninas verdadeiras bonecas, de salto, arrumadinha, maquiada, sorrindo, brincando, chega na fila do autógrafo, vem e fala, ai, você é bonita, não sei o quê, sorrindo, tal. E você está olhando e fala, gente, que menina linda. Posso tirar uma foto com você? Claro, tal. Aí ela vem sorrindo, alguém tira a foto, aí ela baixa na tua frente, enquanto você está autografando o livro, ela fala assim, posso fazer uma pergunta? Pode. O que a gente tem que fazer quando a gente vê que a depressão já está instalada dentro da gente e a gente só pensa em suicídio? E a pessoa na frente da gente tem 12, 13 anos. Será que essa mãe percebeu? Então, temos que falar diretamente. Meu filho, minha filha, quando a gente percebe que eles estão em dor, porque eles vão sinalizando. Você já pensou em se suicidar? Em se matar? Não tenha medo de falar, porque a hora que você fala diretamente a eles, eles não esperam isso. E eles falam, nossa, eles entraram no meu mundo, minha mãe entrou no meu mundo, meu pai entrou no meu mundo, na minha intimidade. Percebeu o que eu sinto. Aí sim, eles vão ter a liberdade de desabafar com vocês. Enquanto isso, eles só procuram fora. Porque os pais têm medo de se aproximar e falar com os filhos. Então, eles evitam achando que vão estimular isso. É muito pelo contrário. E aí, ninguém quer entrar em depressão. Quem está quer sair. Quem já esteve não quer voltar, né? E o que a gente faz? A Nise, depois de cada capítulo do livro, ela ensina, através do bloco de mecanismo de terapia de apoio, o que é que a gente faz com cada uma dessas emoções que ela passou. Como é que trabalha a ansiedade? Ela vai ensinando você a trabalhar nesse bloquinho. Você que é uma pessoa controladora, ela ensina você, como uma pessoa controladora, como você faz. Você que é uma pessoa controladora, escreva isso, 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 se pergunte, olhe desse lado, nesse ângulo, olhe-se de fora, tal, 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 olhe-se do lado da pessoa que está te vendo e recebendo isso de você, papapá, papapá, e você faça isso, 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 para você aprender a trabalhar esse controle. Aí ela coloca do outro lado. Você que convive com uma pessoa controladora e que é uma pessoa que está engolindo, sendo submisso, está sofrendo com isso, então ela vai ensinar como você trabalhar e como você ter os devidos cuidados para não ter risco no enfrentamento, para não correr risco, inclusive de vida com a pessoa. Porque existem inúmeras situações, tanto da agressividade, de todos os quadros. Ela ensina a cada passo, ainda bem, né? Porque mostrar tudo isso, depois falar agora, pronto, a gente ia sair daqui assim, nossa, e agora eu faço o quê? Né? E tudo isso daqui foi doado para a Obra Social Mãos Unidas, que é a obra social da nossa casa, onde nós atendemos
Há muitas famílias carentes, doamos mais de 10 toneladas de alimentos mensalmente, são mais de 700 crianças na nossa casa. E são 9 comunidades carentes que são assistidas todas as semanas na nossa casa. E tudo que esse livro reverte todo para a nossa obra social. Então, muito obrigado a todos. Espero que ajude a todos vocês, tanto quanto me ajudou, porque foi muito forte para mim. E a gente acaba descobrindo que aquele cotidiano da vida da gente, aqueles momentos que a gente acha que foi só um momento de dificuldade que a gente passou, foi muito difícil, nada mais. Quando a gente abre esse livro e a gente começa a estudar, a gente fala, caramba, eu passei por uma situação tão próxima a isso, eu só não sabia que tinha um nome psiquiátrico. Eu só não sabia que tinha um nome psicológico. E se eu soubesse dessas coisas naquela época, eu não teria passado o que eu passei. Teria sido muito mais fácil de ajudar um filho, uma filha ou a mim mesmo. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos nós.